Apocalipse capítulo 3, quem achou, diga eu achei. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Seja vigilante, fortalece o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Pai eterno e poderoso, essa é a tua palavra, Pai. E nós estamos aqui diante dela, por isso pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações nesse momento, através da tua palavra. Espírito Santo, quebranta os nossos corações, para que nós recebamos a tua palavra e essa palavra venha frutificar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o homem pecou, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando eles caíram, o pecado trouxe uma consequência muito grave. A maior consequência do pecado foi a morte. O próprio Deus havia dito: olha, não coma dessa árvore, porque no dia que você comer dela, você morrerá. Essa era uma sentença de Deus: se vocês comerem, vocês irão morrer, não tem jeito. Eva ouviu a serpente, foi seduzida pela serpente, comeu da árvore. E ela também entregou a Adão, e Adão também comeu. Naquele momento, eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. A morte espiritual nada mais é do que o afastamento do homem a Deus. Quando nós começamos a nos afastar do nosso Deus, inicia-se o processo de morte espiritual. Quando a gente se afasta do nosso Deus, nós começamos a morrer. Adão e Eva, quando eles caíram lá, a maior consequência do pecado deles, com toda certeza, foi a morte espiritual. Houveram outras consequências, como o homem começar a trabalhar para comer do pão, e sobre isso eu quero conversar muito sério com Adão quando chegar no céu. Tem uma conversa muito séria com ele desse negócio. Houveram outras consequências, como Eva multiplicar grandemente as dores de parto de Eva, e as irmãs acho que vão conversar com ela sério sobre isso também. Mas a mais terrível consequência do pecado foi a morte espiritual, com toda a certeza. Só que essa morte não parou lá. O pecado vem se alastrando de geração a geração, e essa consequência continua nos nossos dias. Eu e você não damos muito valor ao que nós não vemos. Nós geralmente valorizamos mais aquilo que nós vemos. Como nós não vemos a nossa vida espiritual, não é visível a nossa vida espiritual, às vezes nós não percebemos quando estamos mortos ou não. É possível que alguns de nós tenham entrado aqui nessa noite, e por mais que pareça que está tudo bem, por mais que no momento do louvor você cantou, você adorou a Deus, você bateu palma, você glorificou o nome dEle, é possível que você esteja vivendo um processo de morte espiritual. Mas se você entrou aqui assim nessa noite, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, para que você tenha entrado aqui morto, mas saia daqui com vida e vida em abundância na presença do Todo-Poderoso. Porque nós não vemos, nós não damos muito valor a isso. E nós corremos o risco de estarmos aqui, de cantarmos, de fazermos a obra de Deus e estarmos mortos espiritualmente. E é sobre isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, morte espiritual. Nós lemos um texto acerca de uma igreja, a igreja de Sardes. Sardes, irmãos, era uma cidade muito rica. Era uma cidade não, né? Sardes, mas na cidade, essa cidade. Era uma cidade muito luxuosa.
Os moradores de Sardes, eles esbanjavam o luxo, porque em Sardes havia uma indústria têxtil e uma indústria tintureira. Então, eles eram muito ricos. Sardes era uma cidade muito rica. Além de ser rica, a cidade de Sardes era privilegiada geograficamente. Ela ficava entre penhascos, entre morros. E aí isso dificultava a entrada de ladrões na cidade. Então, além de rica, era uma cidade muito bem protegida. Isso provocava nos moradores de Sardes uma autoconfiança fora do normal. Eles se sentiam muito protegidos, se sentiam muito seguros. Essa era a cidade de Sardes. A igreja de Sardes, segundo a história, foi a primeira igreja a ser alcançada pelo Evangelho através do apóstolo João. Segundo a história, foi a primeira igreja a ser alcançada pelo Evangelho. E o começo da igreja de Sardes foi fantástico, irmãos. Uma igreja que foi alcançada ali pelo apóstolo João. O Evangelho mexeu com aquelas pessoas, a igreja foi muito bem. E se transformou em uma igreja ativa, uma igreja que tinha obras, e não era uma igreja aparentemente morta, mas era uma igreja viva. Porém, o tempo foi se passando. E por mais que eles estavam trabalhando para o Senhor, a realidade dessa igreja é que essa igreja estava morta. Nós lemos o texto onde o Senhor diz: eu conheço as tuas obras e vocês parecem que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Eles eram uma igreja que trabalhavam, eram uma igreja que tinham obras sim para apresentar diante do Senhor, mas apesar de trabalhar, apesar de ter obras, apesar de estar em movimento, era uma igreja que estava morrendo. Com isso eu me identifico muito nós nesse texto. Nós somos uma igreja em movimento, irmãos. Olha esses banners, quantos ministérios nós temos aqui. Há alguns dias atrás nós estávamos em um super congresso aqui que foi uma bênção. Foi amém? Amém ou não? Amém. Decoramos a igreja, olha, bonita decoração. E a gente não para, é todo sábado, é todo domingo, a gente está trabalhando, a gente está fazendo. Mas, embora estejamos nesse ativismo religioso, é possível que alguns de nós estejamos mortos. É possível mesmo. Pode ser que sim. Mas se eu ou você estamos assim aqui nessa noite, o Senhor não nos trouxe aqui para nos acusar. Ele nos trouxe aqui para falar: filho, eu sei que as coisas não andam bem, mas se você ouvir a minha voz, você vai sair desse estado de morte e vai passar a viver no nome de Jesus Cristo. Por isso, com base nesse texto, irmãos, eu quero tirar 3 conselhos que Jesus dá a essa igreja. 3 conselhos que Jesus escreve a essa igreja, que Ele ordena a essa igreja para que essa igreja saia da morte para a vida. 3 coisas nesse texto que Jesus pede para que essa igreja faça, para que ela saia do estado de morte e entre no estado de vida. O primeiro conselho está lá no verso 2. O Senhor diz assim para essa igreja no verso 2: seja vigilante e fortaleça o que ainda resta e estava para morrer. Com isso aqui, irmãos, nós vemos que o conselho que Jesus dá para essa igreja é para que essa igreja fortaleça o que ainda restava nela. Irmãos, havia alguma coisa ainda que tinha sobrado nessa igreja. Essa igreja estava em processo de morte, mas ainda tinha alguma coisa lá que dava para ser restaurado. E Jesus, Ele ordena para que essa igreja fortaleça isso que sobrou. Por mais que pudesse ser pouco, por mais que pudesse ser pequeno, mas através desse pouco, através dessa coisa pequena, o Senhor ia trazer vida para essa igreja. Com isso eu aprendo, irmãos, que talvez você esteja fraco. Talvez você ou eu estejamos em um processo de morte espiritual. Mas ainda há uma chama no seu coração, e a prova disso é que você está aqui nessa noite. Ainda há um sentimento de querer estar próximo de Deus. E o Senhor manda que eu e você venhamos fortalecer isso, porque nós fortalecendo isso, nós iremos viver uma vida em abundância no nome de Jesus. Fortaleça o que ainda resta. Talvez você esteja fraco, tenha dificuldade até para vir nos cultos.
mas você ainda consegue ouvir louvores na sua casa. Talvez você ainda consiga ouvir uma palavra. Talvez, quando você tem dificuldade para vir no culto, mas quando vem, isso mexe com você. Quando você chega, a mensagem pregada fala ao seu coração, querido. Você não está perdido, você não está totalmente morto, não. Ainda resta alguma coisa aí no seu coração. Fortalece isso que resta, e o Espírito Santo vai acender essa chama, e você vai voltar a ser quem você era na presença do Todo-Poderoso. Ainda há algo que queima no seu coração. Ainda há algo que resta. Fortalece isso, querido. Fortalece. Fortalecer é você tornar forte. Fortalecer é você tornar forte. Querido, talvez você esteja com dificuldades a vir no culto, mas você está aqui hoje, amém ou não? Amém. Belisca seu irmão, vê se ele está aqui mesmo, se é só um... Está aqui, irmão. Então fortalece esse negócio. Venha mais. Participe mais. Se empenhe mais. Hoje é domingo, quarta tem culto, terça tem ensaio das irmãs, segunda e terça sessão, já vou passar os recados agora. Quinta... Irmão, fortalece isso, irmão. Se esforça para fortalecer isso. Se esforça, querido. Talvez é os louvores. Se esforça, irmão, para ouvir mais louvores. Se esforça, querido. Se esforça. Meu irmão, meu avô tem 89 anos e está fortão ainda, ó. Glória a Deus. Está animando a gente ainda. É bênção. Mas, querido, irmãos, irmãos, a gente ri, a gente brinca, mas Deus está falando conosco aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui desesperançado. Talvez você falou, olha, a última vez que eu vou numa igreja. Talvez você entrou aqui e não tinha ânimo nenhum nem para estar aqui. O Senhor está falando para você, filho, o fato de você estar aqui significa que ainda resta alguma coisa. E eu quero te dar vida através disso que ainda resta. Fortalece isso em nome de Jesus. Irmãos, o texto diz... Fortalece o que ainda resta e que estava para morrer. E isso é muito sério. Porque se eu e você não fortalecemos um pouco que ainda resta no nosso coração, nós estaremos fadados à morte. O Senhor diz, fortalece o que ainda resta, porque está a ponto de morrer. Fortalece o que ainda resta, porque senão o resultado vai ser a morte. Fortalece o que sobrou aí, porque senão você vai de mal a pior. Se eu e você não levarmos essa palavra a sério, queridos, o nosso destino é a morte espiritual, separação eterna do Todo-Poderoso. Querido, fortalece o que ainda resta, porque senão o resultado é a morte. Fortalece o que ainda resta, porque não tem uma outra alternativa. Fortalece o que ainda resta, porque não tem outro jeito. Então, o primeiro conselho de Cristo para nós, para que nós saiamos daqui com vida e vida em abundância, é fortaleça o que ainda resta. Fala para o seu irmão, irmão, vamos fortalecer o que ainda resta em nome de Jesus. Fortalece o que ainda resta, querido. Fortalece o que ainda resta. O segundo conselho de Cristo para essa igreja que estava caminhando para a morte espiritual, está lá no verso 3, na parte A. Diz assim, lembre-se do que você já ouviu e creu, e obedece e arrepende-te. O segundo conselho de Cristo para essa igreja, para que ela saia do estado de morte, vá para o estado de vida, é que essa igreja se lembre. Para que essa igreja faça uso da memória. Para que essa igreja se lembre do que ela já sabe e comece a praticar o que ela já sabe.
Ele fala, lembra-se do que vocês já ouviram e do que vocês já acreditaram. Comecem a obedecer e arrependam-se. Irmãos, o Senhor, Ele está nos cobrando que nós lembremos do que Ele já nos falou. Para que nós façamos uso da nossa memória e nos lembremos do que Ele já fez na nossa vida. Nós estamos desanimados, alguns de nós estamos angustiados, desanimados. Mas, querido, se você olhar para trás, para a história da tua vida, você vai ver que o gigante que você está enfrentando agora não é o maior que você já enfrentou. E que o Senhor já te deu vitória sobre outros gigantes lá no passado. Esse mesmo Deus que te fortaleceu lá, Ele está do seu lado, Ele pode te fortalecer aqui. E esse gigante não vai minar a sua fé. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se do que Ele já fez por você. Lembra quando sua família estava desestruturada? Quase acabou. O casamento quase foi por água abaixo. Momentos de angústia, de tristeza. Mas nesse momento você se apegou ao Todo-Poderoso e hoje você está aqui com a sua família restaurada. É o mesmo Deus daquele tempo, está aqui nessa noite também. Se lembre. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se lembra, querido. Quem dava alguma coisa por você ou por mim? A não ser nossos pais. Quem, irmão? Quem acreditava na gente? Quem, queridos? E aí a Bíblia diz que, Romanos 5,8 diz que Deus provou o seu amor para conosco, morrendo por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. E a Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje você está aqui, se lembra da grande obra que Deus já fez na sua vida. Não era para eu nem para você estar aqui nessa noite, não. Já era para eu e você ter sido vítimas do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós fomos alcançados pela graça do Todo-Poderoso. E nós temos hoje vida, e vida em abundância. Se lembre, querido, do que Deus já fez na sua vida. Esse Deus é fiel. Quando a gente começa a lembrar o que Ele já fez, aí a murmuração acaba, a reclamação acaba, e nos nossos lábios só cabem palavras como glórias a Deus, aleluia, obrigado, o Senhor é bom. Se lembre, querido, do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se. E o Senhor fala, se lembra do que eu já falei? E obedece. Todos nós sabemos a cartilha, irmãos. Todos nós sabemos. Eu e você sabemos que nós devemos perdoar, amém ou não? Amém. Mas a gente deve perdoar só quando outra pessoa merece? Não. Quantas vezes a gente deve perdoar? Olha aí. Todo mundo sabe. Todos nós sabemos que nós devemos amar, amém ou não? Mas amar só quem é bom com a gente? Não. Nós devemos amar quem? Os nossos inimigos, amém ou não? Todos nós sabemos que sem uma coisa ninguém verá o Senhor. Sem o que é mesmo? Irmãos, todos nós sabemos. Todos nós sabemos. E o que o Senhor fala para essa igreja, se lembra do que vocês já sabem, e agora comecem a praticar o que vocês já sabem. Comecem a fazer o que vocês já sabem. O nosso grande problema, irmãos, nós desanimamos, nós ficamos tristes, a gente deixa a angústia tomar conta do nosso coração, sabe por quê? A gente espera coisas novas de Deus, sem nós praticarmos as antigas. A gente espera que estejamos num culto como esse, venha um anjo de fogo em rodamoinho, a gente, meu Deus, um anjo está aqui e aquilo muda a nossa vida. Mas a gente não pratica o perdão. A gente não pratica o amor. A gente não pratica a comunhão com o próximo, irmão. Sem praticar as coisas antigas, coisas novas não vão acontecer. Atos capítulo 2 aconteceu lá na festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Porque eles estavam praticando o que Jesus tinha mandado. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que todos estavam unidos orando. Como eles obedeceram o que Jesus falou, algo novo aconteceu.
O que o Senhor está querendo dizer para nós é que se eu e você passarmos a obedecer o que nós já sabemos que temos que obedecer, coisas grandes e novas que nós nem imaginamos começarão a acontecer nas nossas vidas. O poder de Deus vai ser derramado sobre nós. Nós vamos sair de um estado de morto para um estado de vivo, um estado de transbordar vida e vida em abundância, querido. Nós temos que voltar e praticar as coisas que nós já sabemos que temos que praticar, irmãos. Querido, se lembra do começo da sua caminhada? Como era fantástico. Meu Deus. Irmãos, teve uns anos que eu ia toda sexta no monte. Batia cartão. Toda sexta no monte, orava e era... Irmãos, fui batizado lá. Algo maravilhoso. Quando não dava para ir no monte, a gente se reunia em casa, só os jovens. E orava e buscava a Deus. Ô, irmão, que bênção. Isso é tudo de bom. É cada dia mais. Irmãos, como era bom, irmãos. Meu Deus do céu, era maravilhoso. Mas o tempo vai passando. A gente vai assumindo responsabilidades na igreja. A gente vai crescendo. E aí essas coisas maravilhosas a gente vai deixando. E não deveria ser assim. Mas comigo foi. E eu acho que com você também. Mas, irmãos, se o Senhor trouxe eu e você nessa noite, é porque Ele está falando que isso que já passou pode voltar a acontecer nas nossas vidas. Esse tempo de primeiro amor que nós vivemos lá atrás, nós podemos viver novamente. Nós podemos viver experiências maiores do que as que nós já vivemos lá atrás. E a nossa vida tem um outro sentido, nossa vida tem um outro rumo, nossa vida tem um outro sentido aqui na terra, queridos. Lembra-se. É a segunda vez que o Senhor manda a igreja se lembrar nessa carta. No Apocalipse, quando Ele manda as cartas para a igreja das igrejas da Ásia, Ele fala para outra igreja também, que perdeu o primeiro amor. Fala, tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Quando o povo estava no deserto, o povo reclamava, qualquer situação o povo reclamava, murmurava e tudo mais, e tudo que o Senhor falava para eles, lembra que vocês eram escravos no Egito e eu com um braço forte tirei vocês de lá? Lembra que tinha um mar na frente de vocês, Moisés tocou na água e o mar se abriu? Lembra das pragas que eu mandei lá atrás? Nós, irmãos, reclamamos, murmuramos porque nós não lembramos dos feitos do Senhor. Mas nessa noite eu peço que o Espírito Santo venha fazer eu e você nos lembrarmos das coisas que Ele já fez em nossas vidas. E a lembrança disso vai começar a nos animar. E nós vamos sair do estado de morte espiritual para o estado de vida. E ninguém vai sair por aquela porta da maneira que entrou em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui com a esperança renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lembra-te, querido. Lembra-te do que Deus já fez na sua vida. Não se lembra só das obras. Porque se nós olharmos para as obras, nós não paramos de fazer. Hoje nós trabalhamos mais do que antes. É congresso a gente está, é culto a gente está e faz isso, faz aquilo. Não das obras, não é isso, porque essa igreja também tinha obras. O Senhor pede que nós lembremos da intimidade que nós tínhamos com Ele. Porque é a intimidade que determina se nós estamos vivos ou não. Nós, como igreja, irmãos, temos vivido um momento na história da igreja onde a gente fala muito sobre Deus, mas de uma maneira de conhecimento. Nós falamos do que conhecemos. Eu posso aqui falar, quer dizer, não posso porque eu não sei. Mas eu poderia, se eu estudasse, falar da biografia inteirinha do Silvio Santos aqui. Só que se viesse um parente do Silvio Santos que convive com ele e começasse a falar, ia ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque essa pessoa conhece ele. Nós estamos vivendo um momento onde nós falamos de Deus. E poucos de nós falamos com intimidade. Nós precisamos sair de um discurso de conhecimento para um discurso de intimidade. Onde as pessoas ouçam nós falarmos e elas saiam com o coração queimando, sentindo alguma coisa diferente nas nossas palavras.
Há quanto tempo, irmãos, nós não vivemos isso nas nossas vidas? Talvez eu e você começamos um processo de morte, mas o Senhor nessa noite vai reverter isso e nós iremos começar um processo de vida na presença do Todo-Poderoso. Primeiro conselho que Jesus dá à igreja é fortaleça. Se fortaleça. O segundo conselho que o Senhor dá à igreja é lembre-se, tenha memória. Lembre-se do que eu já fiz. Lembre-se daquilo que você sabe que deve praticar e pratique. E o terceiro conselho que o Senhor dá na igreja está no verso 3 também, na parte B. Onde o Senhor diz assim: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O terceiro conselho que Jesus dá a essa igreja, Ele dá para nós nessa noite, é que se nós não entrarmos em uma caminhada para reverter esse processo, nós nos tornaremos inimigos de Deus. O texto diz que o Senhor, o Todo-Poderoso, viria contra aquela igreja. O Todo-Poderoso iria contra a igreja. Tênis, mas que Deus mal. Por que ele vai contra a igreja, querido? O Senhor nessa noite está dando a oportunidade para mim e para você pararmos de morrer e começarmos a viver. Se nós recusarmos isso, não tem outra chance. Não há o que fazer. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Olha o que Tiago diz. Tiago, capítulo 4, o verso 4. Tiago 4, 4. Olha o que o escritor nos diz. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, é muito sério que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Ou eu e você decidimos mudar de vida e começar uma caminhada de vida com Deus, ou nós nos tornaremos inimigos de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho que João escreveu, capítulo 3. Evangelho que João escreveu, capítulo 3, verso 36. Eu fiz questão de citar essas referências aqui, irmãos, porque isso é muito sério. Inimizade contra Deus. João 3, 36. Olha o que o escritor nos diz aqui. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmão, não é da vontade de Deus que nós sejamos inimigos dele, por isso ele está trazendo essa palavra ao nosso coração nessa noite. Mas se nós não dermos ouvidos à voz do Todo-Poderoso, não há o que fazer. Nós devemos tomar cuidado, queridos, para nós não nos acharmos lutando contra Ele. Essa igreja de Sardes era uma igreja autossuficiente. A igreja tinha tudo, Betânia, tinha luxo, a cidade era rica, eles eram bem protegidos. E aí quando o Senhor ele usa o exemplo, falando, olha, eu virei contra você como ladrão, isso fez sentido para a igreja, porque Sardes, por mais de 2 vezes, foi atacada por ladrões. Só que eles não esperavam, porque confiavam na proteção que eles tinham. Como eles achavam que não ia acontecer, os ladrões pegaram essa brecha e invadiram a cidade. Eu e você, queridos, devemos tomar cuidado em achar que Deus não será nosso inimigo de maneira alguma. Deus, Ele nos ama.
nos ama mesmo. Mas se eu e você rejeitarmos esse amor, queridos, o Senhor é juízo também. O Senhor é justiça. E se Ele nos trouxe aqui nessa noite, não é para que nós fiquemos inimigos dEle de maneira alguma. Ele nos trouxe aqui para falar: filho, antes que isso aconteça, volte a viver. Filho, antes que você chegue nesse estado, volte a ter vida em abundância, fortaleça o que ainda resta e resta algo no seu coração. Filho, se lembra do que eu já fiz por você. Eu não quero ser teu inimigo. Esse é o terceiro conselho de Jesus. Ou a gente fortalece o que ainda resta e se lembra do que Ele já fez e começa a viver, ou nós nos constituiremos inimigos dEle. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui e o Senhor tem falado com você através dessa mensagem. Talvez você entrou aqui e reconhece que na sua vida começou um processo de morte espiritual. Mesmo que você esteja ativo na igreja, esteja trabalhando. Quando o Senhor fala para Sardes, Sardes é uma igreja, Ele não está falando com ímpios aqui não, Ele está falando para crentes aqui. E Ele fala: eu conheço as tuas obras. Aquela igreja trabalhava, ela tinha obras, mas ela estava morta. Talvez você entrou aqui nessa noite e o Senhor tem falado com você. E você começou um processo de morte espiritual na sua vida. O Senhor te trouxe aqui não para te acusar, mas Ele quer reverter esse processo. O Filho está aqui, a palavra diz que quem tem um filho tem a vida. E a palavra do Senhor diz que aquele que crê nele, do seu interior, não vai fluir morte, mas vai fluir, jorrar um rio de águas vivas. O Senhor quer reverter esse processo de morte na sua vida e fazer você voltar a ter vida e vida em abundância. Você já não consegue praticar mais as antigas coisas. Você sabe que você tem saudade daquele tempo em que você tinha comunhão e intimidade com o Senhor. E o seu coração está queimando de vontade de ter essa vida de volta. E Deus está aqui desejoso a te dar essa vida de volta. Por isso essa palavra falou ao seu coração e você quer reverter esse processo. Vem aqui à frente no nome de Jesus. Quero orar com você. O Senhor vai reverter esse processo em nome de Jesus. E aquilo que estava morto vai passar a ter vida.